Olá! No vídeo anterior eu li o capítulo 5 do livro de Esther. O capítulo 5 do livro de Esther mostra que Esther ela esperou o momento certo para colocar o plano dela em ação. Que ela fez um jantar, ela convidou o rei e a Amã para estarem com ela. E nesse jantar ela convidou de novo a mãe e o rei para estar em outro jantar. Esther estava se preparando para colocar o plano dela em ação. E qual era esse plano? O plano era de salvação do povo dela, porque o povo dela sofria ameaças de aniquilação. E Esther, por ser desse povo, da tribo de Benjamim, ela estava ali, escolhida por Deus, eu creio assim, para salvar o povo dela. Ela iria interceder pelo povo dela. E como ela faria isso, sendo que daquele tempo, daquela forma, as mulheres tinham medo de estar perante o rei. Todas as pessoas, sem serem chamadas, poderiam morrer a estarem perante o rei sem serem chamadas. E Esther, ela entendeu então que ela deveria fazer um jejum. E o jejum já durava 3 dias quando Esther, ela chamou o rei e Amã para esse jantar. Então, mas antes disso, eu quero ler um versículo que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 37 e 38, que diz assim: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Eu convido você que está acompanhando esse vídeo para curvar sua cabeça em reverência a Deus e acompanhar esta oração. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Jesus, em teu nome, que toda palavra que saia da minha boca seja a tua vontade e o teu querer, Senhor Jesus, que ela venha de encontro, ó Pai, às nossas necessidades, Senhor Jesus, ao nosso espírito, para nos alimentar, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Então, amados, eu li nos capítulos anteriores, né, todo o processo onde Esther foi escolhida, uma mulher simples, uma mulher que era do povo judeu, sem ser de uma realeza. Ela foi escolhida para ser rainha, porque o tio dela, Mardoqueu, sempre estava à porta do rei. Tinha serviços civis também ali na cidadela de Suzã, na cidadela do rei, né? E ele estando ali, ele sempre sabia de todos os editos que saía. E quando ele soube que o rei escolheria uma rainha, ele pediu para que Esther se candidatasse a ser essa rainha. E ela, sendo obediente, sendo submissa, foi lá sem temer, passou por todo o processo de escolha de uma rainha e foi escolhida assim pelo rei. Entendemos até aqui o cuidado de Deus e propósito na vida das mulheres. Mas Deus, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele faz coisas acontecerem, assim como aconteceu na vida de Esther, transformando a moça simples em uma rainha, amém? E olha só, no capítulo 6, diz assim a história: pelo rei e Amã já terem passado então ali com a rainha nessa noite, nesse banquete, o rei, eu creio que ele continuou a pensar, né? Porque no versículo 1 do capítulo 6 do livro de Esther, diz assim: Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei, e achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinção se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Quando o rei perdeu o sono, então, ele pediu para trazer os livros de crônicas. Tudo o que acontecia com os reis era descrito lá. E leram bem nessa parte, onde Mordecai avisou que o rei seria morto, porque os seus servos, Bigtã e Teres, haviam conspirado contra ele. E Mordecai avisou a Esther, e Esther, em nome de Mordecai, avisou o rei, que pôde se livrar dessa morte, né? E ele pesou o coração dele, mas o que foi feito para Mordecai?
E os servos deles, nada, passou em branco, passou batido, não foi feito nada para Mordecai. Porém, o coração do rei, eu creio, eu posso interpretar dessa forma, que continuou durante aquela noite sem dormir, continuou pensando, né, o que eu deveria ter feito para este homem, né? E ele precisava de alguém para saber o que ele deveria fazer. E ele tinha Amã como amigo. Ele tinha Amã que ele tinha colocado sobre príncipes, sobre os maiores do reino. Então ele pediu para Amã. Aí diz lá no versículo 6 do livro do capítulo 6 também, diz assim: entrou Amã o rei e lhe disse: o que será feito o homem que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei a mais do que a mim, para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenham na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se dela aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e digam dele e apregoem: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse. Então ele pensou, ele conjecturou que era ele mesmo que iria receber aquela honra. Ele imaginou, quem mais o rei poderia honrar? Sendo que a mim ele já me colocou sobre príncipes, né, sobre governadores. Então ele imaginou que era ele mesmo. E ele, na sua imaginação, ele falou exatamente aquilo que ele queria que acontecesse com ele, né? E o rei, prestando atenção em tudo aquilo, né? Então eu vou honrar a pessoa da forma que você está falando. Aí a resposta do rei é essa. No versículo 10 em diante, diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a apregoou diante dele. Assim se fez ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, o plano de Amã lá atrás era destruir todo o povo judeu por causa justamente de Mordecai. Porém, Mordecai, sendo um homem de Deus, esperando em Deus, e Esther em jejum, creio que ele também, porque todo o povo estava em jejum, recebeu as honras. Então você imagina como Amã se sentiu naquele momento. O versículo 12 em diante diz assim: depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é de descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam essas coisas com ele quando chegaram os eunucos do rei, apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Que linda essa história. Da mesma forma que você quis para você, você desejou para o outro, acontece na vida do outro também. Da mesma forma que eu dei, eu vou receber, né? Não é assim? A palavra que nós acabamos de ler no livro de Lucas, no capítulo 6 e 37. A mesma forma que eu dei, eu vou receber. E Amã fez dessa forma. O que Amã realmente desejava para Mardoqueu era que ele fosse morto, que todo o povo dele fosse morto. Porém, aconteceu o contrário. E isso nos mostrou às mulheres deste grupo, que Deus, quando Ele está presente, que quando o propósito dele é abençoar, Ele nos guarda. Ele está conosco e todo o propósito e plano de Satanás contra a vida das pessoas que realmente estão debaixo do propósito de Deus caem por terra, porque Deus, Ele é libertador, Deus, Ele é santo, Ele não muda e Ele não vai mudar.
Essa alegria tomou conta do coração das mulheres, que foi exatamente quando todas gravaram um vídeo e que falaram que a gente pode vencer guerras através de jejum e oração, somente assim. Não precisa fazer muito mais que isso. A gente precisa acreditar, nos devotar ao Senhor de todo o coração, e o Senhor vai nos abençoar, vai nos honrar também da mesma forma. Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando desde o capítulo 1, eu tenho certeza que você também foi tocado pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é vida. Ela é vida para nós. Nós encontramos ali esperança, nós encontramos ali força, nós encontramos ali promessas de Deus ainda para as nossas vidas. E você que crê, eu tenho certeza que está sendo abençoado. Eu agradeço a minha oportunidade, peço para que você também acompanhe os outros capítulos. Deus te abençoe.